Fala, gente, bom dia, tudo bem? Ó, essa atividade que eu tô falando aqui para vocês das forças, tá? Então, começando a estudar forças, vamos lembrar os pontos principais da quantidade de movimento. O carro dá para o chão da estrada uma quantidade de movimento menor. Por quê? Porque a massa do carro é menor, a massa do chão, a massa que é a massa da terra é maior. Então, é menor a quantidade de movimento, tá? Isso tem que acompanhar o sentido da interação. A massa da Terra é maior do que a do carro, então, a quantidade de movimento que ela dá para o carro, maior, tá bom? Maior. E nesse mesmo sentido, a força da Terra contra o carro para frente é maior, porque a quantidade de movimento que a Terra dá para o carro para frente é maior. Então, a força da Terra contra o carro é maior. E então a força é maior. Vocês percebem que tem um sentido aí, né? E a gente estava estudando alguns outros exemplos, né? O avião contra o ar, o barco contra a água, a bicicleta contra o chão. Então, tem forças, tá? Onde tem uma quantidade de movimento sendo dada, tem uma força exercida. E ela tem um sentido sempre. Qual que é? Da maior corpo de maior massa para o corpo de menor massa. Tudo bem? Então, essa força ela vai ocorrer quando a gente tem contato ou ela pode ocorrer à distância também, tá? Pode ser à distância também. Aonde surgem as forças então? Das interações, né? As interações elas podem ser de contato, contato físico próximo ou à distância. Por exemplo, um exemplo de uma força que atua à distância. Acho que vocês devem saber, né? A força que faz os objetos caírem em direção ao centro da Terra, a gravidade. Muito bem, a força gravitacional atrai corpos assim para baixo, né? Não é para baixo, é que a Terra é esférica, né? A Terra é uma esfera, né? Então parece que ela está atraindo corpos para baixo, porque o ponto onde a gente está parece plano, né? Então a gente fala, a força está atraindo uma esfera para baixo, né? Por exemplo, ou uma caneta assim para baixo. Mas porque aonde a gente está é plano, então parece, mas a gente está na verdade numa superfície esférica, né? Dá para ver? Então, na verdade, a força de atração para baixo é uma força que é para o centro, né? Não é para baixo, é para o centro da Terra, tá? Para o centro, a força gravitacional atrai um corpo para o centro da Terra. Vocês percebem que se tivesse em outro lugar, também seria o mesmo? A força pareceria que é para baixo, porque parece que é plano, mas é esférico, então é para o centro da Terra. Então, o papel da força gravitacional é atrair para o centro, né? E isso a gente atribui um sentido para baixo, né? Para simplificar. E de contrapartida, nessa interação, tem uma força que a Terra faz contra o objeto aliás, que o objeto faz contra a Terra para o sentido contrário. Que força é essa? Vamos pegar a Terra aqui de novo e a figura mostrando um objeto assim, né, sendo atraído para a Terra, para o centro dela. Tem uma força contrária que o objeto faz contra a Terra para cima, né? Vocês podem acreditar, podem pesquisar, tem uma força para cima que é uma força de contrapartida, né? É uma força contrária à força gravitacional para baixo. É uma força que o objeto faz contra a Terra para cima, atrai ela para cima, né? Ele atraindo a Terra para cima. Então ele faz uma força contra a Terra. Só que essa força é muito pequena. Por quê? Porque a massa do objeto é pequena perto da massa da Terra. Então não tem como, não dá para o objeto mover a Terra, a não ser se você pesquisar numa escala microscópica, né?
mas o que prevalece, o principal, é que é uma força muito pequena, mas o objeto faz. Atrai a Terra para cima, contrária à força para baixo, que a Terra atrai o objeto. A Terra atrai o objeto em sentido ao centro dela. O objeto atrai a Terra em sentido acima, né? E vocês veem que a força que o objeto faz contra a Terra é bem menor do que a força da Terra contra o objeto. Ela vem do campo gravitacional. Né? Essa força ela pode ser exercida à distância, mesmo que a Terra não esteja em contato com o objeto. Vocês podem ver que se soltar a caneta, ela cai, né? Porque mesmo sem o contato da Terra com o objeto, a força é exercida à distância, tá? Então, a gente pode formar esse par? Pode. Sempre que tem um contato ou uma força à distância, a gente vai ter um par desses igual esses aqui, né? Que eles representam o quê, pessoal? Um deles é a força da Terra contra o objeto em direção ao centro da Terra, tá? Em direção ao centro da Terra, né? E essa é a força do objeto contra a Terra para cima, que é contrapartida à força a força do objeto contra a Terra para cima, que é contrapartida a essa, a força da Terra contra o objeto para o centro da Terra. Tudo bem? Então, vamos sempre montar esse par, esses dois aqui, porque eles vão estar sempre lado a lado. A gente vai chamar de contrapartidas, tá? Sempre vão ter essas, tá? Em contato ou à distância. Vocês vão fazer uma atividade onde tem uma pessoa, ela está empurrando um cofre de costas, né? Como se fosse um guarda, né? E ela está empurrando o cofre de costas e fazendo força contra o chão e usando a força de contato, né, do corpo dela contra o cofre para empurrar ele. Então, vocês não esqueceram, né? Vamos sempre pegar esse par de forças, porque elas vão estar presentes em qualquer interação à distância ou de presença, né? A distância ou de presença, né? De contato, no contato, tá? Então, em primeiro lugar, o cofre ele está apoiado na terra e a pessoa vai empurrando com o corpo dela o cofre para trás, né? Então, o que, que vai acontecer? Uma força da pessoa de contato, de presença, se vocês quiserem chamar assim, tá, gente? Não chama presença, mas é de presença, né? Uma força de presença da pessoa contra o cofre para trás, e o cofre de contrapartida, uma força contra a pessoa para frente. Aí se formou um par, esses parezinhos, né? Já se formou um. A força da pessoa contra o cofre para trás e a força do cofre contra a pessoa para frente. Aí você já formou um par de forças. Como chama essas forças? Força de contato, né? Aonde é contato entre dois corpos, é uma força de contato, tá bom? Então, vocês vão assinalar. Na verdade, essa figura ela vai ter os números, né, das forças, tá? Como vocês podem ver. Então, cada força indicada no desenho tem um número. E vocês vão assinalar conforme a descrição dela. Qual que é? Tá nessa tabela aqui, tá? Olha essa tabela. Atrito do pé no chão. Então, quem seria o atrito? O atrito do pé da pessoa contra o chão. Mas veja bem, atrito do pé no chão. Então, é do pé contra o chão. Tá indo para esse lado aqui, né? Atrito do pé, ele está empurrando de costas. Então, o atrito é do pé contra o chão. No sentido em que ele é feito. Aqui no desenho, o atrito do pé contra o chão é para cá, tá bom? Não é verdade? Sentido para frente, né? Para esse lado, dessa forma, né? E de contrapartida, tem o atrito do chão contra o pé para o lado oposto. Formou binário, né? Lados opostos, forças opostas. Sim, atrito do chão contra o pé para o lado oposto. Para o lado oposto,
Tá vendo? Então é contrário ao sentido do atrito do pé contra o chão. Atrito do chão contra o pé, lado oposto. Formou um parzinho, um par de forças, né? Esse binário, chama binário, né? Um par de forças contrárias, opostas. Uma vai para um lado, outra vai para o outro. É uma força de contrapartida, igual o chão faz contra a roda do carro para frente. Você deve estar lembrado que o que move o carro para frente, depois do atrito da roda contra o chão para trás, tem uma força do chão contra a roda para frente, que é maior. Não é? Por que que ela é maior? Porque a massa do chão é maior em relação à massa do carro. Então ela faz uma força contra o carro maior do que o contrário, no sentido contrário. Tá? Então é maior, a força maior do chão contra o carro para frente. Aqui nesse caso, entre o pé da pessoa e a terra, quem tem mais massa? A terra. Então prevalece ela, atrito da terra contra o chão, contra o pé para o lado em que ela é feita, né? Para esse sentido aqui, tudo bem? E move o homem, né, para esse sentido, tá? Então ele está empurrando o atrito do chão do pé contra o chão para esse lado, né? Para o lado do verde, lápis verde, atrito do pé contra o chão, e o atrito do chão contra o pé para o outro lado, oposto, né? Para trás, tudo bem? Do chão contra o pé para trás, para o lado oposto. E move a pessoa para trás, né? Aí, se você faz esse desenho, a pessoa vai para trás, né? Ela se move para trás porque prevaleceu, tá, gente? Porque a força que a Terra faz contra o pé é maior, tá? Nesse sentido, tem uma força maior, porque a massa da Terra é maior do que a do carro, né? Então, nesse binário, nessas duas forças, nesse par, a massa da Terra é maior do que a do pé, faz uma força maior contra o pé e prevalece esse lado aqui, para trás, né? Seria para trás na figura, vocês vão ver quando vocês tiverem o desenho dela. E colocar na tabela o número dessa força, né? Então, por exemplo, essa força do pé contra o chão é para frente, né? Do pé contra o chão é esse lado, é o verde. Aonde vocês têm a seta escrito, essa seta aqui, que é o sentido do atrito do pé contra o chão, essa aqui é o sentido do atrito do pé contra o chão, não é? Então essa seta é para lá, né? O sentido dessa força. Vê qual que é o número dela aqui? 1, não é isso? Então aqui na tabela, para preencher com 1, atrito do pé contra o chão, tá? E tem os demais, né? Atrito do chão contra o pé. Esse a gente viu que é para trás, né? Sentido para cá, porque é contrário ao atrito do pé contra o chão, que é para esse lado. Então, atrito do chão contra o pé é para cá, para esse lado, tudo bem? E é ele que prevalece, né? Porque a força do chão contra o pé é maior e ela tem o sentido para trás, né? Para o sentido dessa caneta azul, tudo bem? Então, nessa tabela, onde a gente vê atrito do chão contra o pé, atrito do chão contra o pé é uma força que se exerce para esse sentido, tá? Então, vamos olhar o número dessa, a primeira achar a seta dela, né? Que seta representa o chão contra o pé, que é para esse sentido, para esse lado. Qual é a seta que está representada? É a 2. E aqui, ó. Atrito do chão contra o pé. Esse é do pé contra o chão, né? O 2 é o atrito do... Ah, não, desculpa. É o atrito do... Andando para trás, né? Ao contrário. O atrito do pé contra o chão é a 1, atrito do chão contra o pé, a 2. Chão contra o pé, tudo bem? Então, vê essa setinha 2 aqui, chão contra o pé para trás, né? Chão contra o pé, tudo bem? É a força que vai para trás
é a 2. A gente vai colocar na tabela atrito do chão contra o pé, 2, tá? E as outras forças? É força gravitacional, força que a Terra atrai o cofre para onde? Para baixo. É para baixo? É para simplificar, é um modelo que a gente faz, né? Mas na verdade é para o centro da Terra, gente. Então, centro, atrito do chão, atrito da Terra contra o cofre é pro centro. Então é a caneta azul, tá? Atrito do chão contra da Terra contra o cofre, do chão contra o cofre para o centro da Terra. E tem a contrapartida do cofre contra a Terra para cima, querendo levar ela para cima, mas não conseguindo, né? Mas a contrapartida é para cima. E só para lembrar, eu falei disso no áudio, mas como a gente chama força de contrapartida do cofre contra a terra para cima, normal. Tudo bem? Essa força se adapta à massa do objeto. É um cofre pequeno, perto da pessoa ele tem uma massa maior, então a força que o cofre faz contra a terra para cima é maior do que a força que a pessoa faz contra a terra para cima, né? A força do cofre é maior, tudo bem? Então, tem uma força para cima. Vamos procurar na tabela onde está escrito força normal do cofre no chão. Do cofre no chão, né? Normal do chão no ladrão aqui está escrito na pessoa, né? Normal do chão no cofre. Não, é no cofre. Normal do chão no cofre é... Um segundinho aqui. Normal do chão. Normal do chão no cofre é a força de contato do cofre contra a terra para cima, né? Então, essa força de contato para cima do cofre contra a terra, ele chama de normal do chão no cofre, né? É porque ele quer dizer que o sentido é para o alto, para cima, mas é a força do cofre contra a terra. E essa força, a gente vai procurar ela na figura. Onde está a força que é uma seta para cima do cofre contra a terra? O cofre faz uma força contra a terra para cima, né? Onde está essa força no desenho? Vamos procurar aqui, né? Imaginando que o cofre está em contato com a terra mesmo, força do cofre do cofre contra a terra para cima, né? Atraindo, né? Então, essa força é a força que ele chama normal, né? Do chão no cofre. A gente viu que ela é a normal, mas é a força do cofre contra a terra para cima, né? E essa força, ela tem um número, tá vendo? A seta para cima. Ela se contrapõe a quem então, gente? A gravitacional da Terra contra o cofre. Aí sim, é da Terra no cofre para baixo, que é essa aqui, tá vendo aqui do lado? Terra contra o cofre, não é? E cofre contra a Terra para cima, atraindo ela, né? Essa força é para cima, é a força normal. A gente olha na tabela que está escrito aqui normal do chão no cofre, mas vocês sabem que é a força do cofre contra a terra. Que número tem essa força? Essa força tem o 8. Tudo bem? Aqui do lado está o número 8, tá, gente? Isso aqui é essa seta para cima, né? Então vocês vão poder ver bem no desenho que eu vou mandar e vão marcar na tabela a 8, né? Tudo bem? Número 8 é a força da Terra contra do cofre contra a Terra para cima, tudo bem? E vai marcar essa força lá porque é a força mesmo, né? E tem outras forças aqui que vocês vão olhar na figura qual é o número dela, associar a que força é e marcar. Ele descreve algumas forças aqui, tá? Peso do cofre, não sei se vai dar para vocês lerem, mas tem algumas descrições que é para a gente olhar a força e associar que é a força que é.
Lembrando que uma força, num sentido, ela vai ter um par que vai apontar para o outro sentido dela, mas não é igual, é proporcional a que as forças, né? Um corpo como a Terra vai exercer contra o cofre para baixo uma força maior do que o cofre faz contra a Terra para cima. Por quê? Porque no sentido da Terra para o cofre é maior massa para o menor. Então a força ali é maior, né? Terra contra o cofre para baixo. Cofre contra a Terra, menor massa para o maior. Massa do cofre é menor, faz uma força menor contra a Terra, menor. Né? E isso quer dizer que a gente vai estar medindo o tamanho dessas forças, tá? Medindo, e vocês vão ver que no desenho a gente chama vetores, que são setas que indicam pelo tamanho da seta, o tamanho dessa força é proporcional, é uma forma de desenhar, mas o tamanho da seta é a medida da força, quanto maior é a seta mais comprida, maior é a força representada por esse vetor. E a gente vai estudar forças por vetores, tá bom? No próximo bimestre, né? Nesse bimestre já, e já vamos começar a perceber que um vetor são essas setas, são essas mesmas setas, tá? Do cofre, da pessoa e do chão, da terra, são essas mesmas setas que vão estar nos desenhos das outras figuras. O sentido da seta é o sentido da força, tudo bem? O sentido da seta é o sentido da força que um corpo está fazendo no outro. Então a Terra está fazendo uma força contra o cofre para baixo, o sentido dessa seta, como vocês viram no desenho, é para baixo. Essa força aqui para baixo. E o cofre está fazendo contra a Terra uma força para cima, o sentido dessa força é o da seta, é para cima. Tudo bem? Vamos representar ali com o par, né, de forças. Tudo bem, gente? Sentido para cima, ó. Então, veja que tem duas forças aqui, tá? O sentido das forças, que é o sentido das setas, é o sentido das forças. Tá vendo a seta para cima? O sentido da seta é o sentido da força também. E isso também vale para as outras, né? A pessoa empurrando com as costas o cofre para trás, sentido da seta é o sentido da força, né? E o cofre de contrapartida, lembrando que uma força para um lado tem uma força de contrapartida para o lado oposto, tá? Se vocês procurarem em desenhos de forças, em figuras, vocês vão ver que tem uma força de contrapartida indo para o lado oposto, e é a força, nesse caso, do cofre contra a pessoa. Qual é o sentido dela? Lápis verde, para cá, para esse lado, para frente, tá? Vou representar aqui para frente, tá bom? Cofre contra a pessoa para frente, pessoa contra o cofre para trás. Sentidos opostos dessas forças, ó. Então, de novo, tá? Sim, você vai ter uma força contrária no sentido oposto de uma força aplicada, né? Sentido oposto. Tudo bem, gente? Complete a tabela desse quadro com os números corretos das forças. Indique quais as forças que possuem a mesma intensidade. Isso é uma pergunta também, ó. Essa é a 2, tá? Indique quais desses pares de forças, né? As forças ocorrem sempre aos pares, não é? Elas ocorrem aos pares. Para você indicar quais pares dessas forças têm a mesma tamanho, a mesma medida. Isso é possível? Se quando você tem um contato, por exemplo, a pessoa contra o cofre, eles tiverem a mesma massa. Porque aí a força da pessoa contra o cofre, a força da pessoa contra o cofre empurrando ele para trás, né? Vai ser igual à contrapartida, a força do cofre contra a pessoa para frente. Aí elas vão ser iguais. Por quê? Porque eles têm a mesma massa. Vocês lembram que a força depende da massa no sentido que ela é aplicada?
Então, a terra contra a roda do carro é uma força maior, né? Porque a massa da terra é maior, então o sentido da força que ela faz é maior. Se o cofre tiver a mesma massa da pessoa, as forças que a pessoa faz no cofre para trás, o cofre na pessoa para frente vão ser iguais, vão ser os mesmos também, porque a massa do cofre ia ser a mesma massa da pessoa. Então a força que o cofre faz contra a pessoa ia ser igual à força da pessoa contra o cofre, tá? Mas não é isso que ocorre, tá? Esse exercício não fala nada de que a massa do cofre seja igual à da pessoa. Então a gente pode entender que não é, né? A mesma coisa o cofre contra o chão, contra a terra contra o cofre sabe que não é, a terra contra a pessoa sabe que não é também. Então, será que tem algum par de forças que tem a mesma intensidade? Será que tem? Não tem assim por enquanto, pelo que a gente está estudando, né? Mas vocês podem pensar e tentar achar, tá bom? 3. Que forças constituem pares de ação e reação? Pergunta da 3. O que é um par? É um par de forças, tá? Mas é diferente. Um par de forças como esse, ó, por exemplo, o cofre contra a pessoa para frente, né? A pessoa contra o cofre para trás. Essas são pares de forças, mas não é ação e reação, é contrapartida, né? Na verdade, é ação e reação, tá, gente? Mas é assim, contrapartida, a gente vai dizer contrapartida porque o cofre ele está em contato com a pessoa, né? E no contato ele faz uma força contra a pessoa para frente. É esse lápis verde aqui. Para frente fez a força, não fez? Então a pessoa vai fazer uma força contra o cofre em contrapartida a essa para trás. A pessoa fez uma força contra o cofre para trás, de contrapartida, tá? É uma força de contrapartida contra o cofre para trás. E essas forças são par, não são? Elas são de ação e reação. Mas assim, ação e reação quer dizer que a força tem o mesmo, é igual, só que só tem um sentido contrário, tá? Não é a mesma coisa que força de contrapartida. Força de contrapartida é o cofre contra a pessoa, a terra contra o cofre, a terra contra a pessoa. Por quê? Porque não são massas iguais e não exercem forças iguais, né? Não exercem, a pessoa está empurrando o cofre para trás, está exercendo uma força que é proporcional à massa da pessoa. O cofre de contrapartida, aí pega o par, está exercendo contra a pessoa para frente uma força também, que depende da massa do cofre, mas não é da mesma intensidade, não é igual a força da pessoa contra o cofre para trás. Por que não é igual? Porque são massas diferentes, né? Então, a gente não pode falar que é um par ação e reação, porque não são a mesma força, da mesma medida. A força do cofre contra a pessoa para frente é uma, ela pode ser uma contrapartida, mas ela não é igual. A força da pessoa contra o cofre para trás é outra, é uma contrapartida, né? Uma é contrapartida da outra, mas não são iguais. Quando isso ocorre, a gente fala que é forças contrárias, né? De contrapartida, porque quando você tem um contato, é comum os corpos trocarem forças, não é? O cofre exercer contra a pessoa para frente, a pessoa fazer contra o cofre para trás. É a mesma coisa do carro e do chão da estrada, não é? O carro faz uma força contra o chão para trás, que é pelo atrito deles, né? E de contrapartida, o chão faz uma força maior contra o carro para frente. Por que, que é maior? Porque a terra tem mais massa do que o carro, então a força que ela está fazendo contra o carro é maior, né? E são forças contrárias? São. Uma é contrapartida da outra? São forças de contrapartida, mas não são iguais.
não são ação e reação, tá? A força da roda contra o chão para trás é uma força, né? Mas a força do chão contra a roda para frente não é reação a ela, é contrapartida, tudo bem? Forças contrárias que são diferentes, têm tamanhos diferentes pelo que a gente está estudando, tá? Só seria ação e reação se, por exemplo, né, tem um livro aqui, né? Aí a gente pega um outro livro igual, com o mesmo número de páginas, tá? E começa a pressionar um contra o outro numa estante, por exemplo, igual essa aqui atrás, né? Vocês estão vendo os livros de lado, sem contato com a terra, estão fazendo forças de ação e reação. Porque eles têm a mesma massa. Esse livro aqui está fazendo uma força contra o livro da direita para frente, e o livro da direita, em contrapartida também, né, está fazendo uma força contra esse livro para trás. Aí a gente pode dizer que essas forças são ação e reação? Agora pode, porque os livros têm a mesma massa. Lembra que a força que um corpo faz depende da massa? A força que esse livro faz contra esse é uma força. E a força de contrapartida que esse livro faz contra esse é a mesma força, nesse caso. Tá? Então, essas forças de contrapartida que a gente identificou, a gente pode falar que são ação e reação. Agora, essa força do cofre que faz contra a pessoa para frente é uma contrapartida da força da pessoa faz contra o cofre para trás, mas não é ação e reação, porque elas não são iguais. A mesma coisa, a terra contra o cofre. Terra tem uma massa bem maior do que o cofre. Tá? Então a força que a terra faz contra o cofre para baixo, né, atraindo ele, não é igual à força que o cofre faz contra a terra para cima, porque a massa do cofre é menor. Tudo bem? Mesma coisa para a terra contra a pessoa. Tá? Aí tem uma outra situação, gente. Uma locomotiva. Tem um vagão onde está o motor dela, né? E tem dois vagões atrás engatados. Quando uma locomotiva está andando, você consegue identificar algumas forças nela também junto, aparecendo. Algumas a gente está estudando agora, né? A gente aprendeu força gravitacional, que a Terra faz contra um corpo, no caso a locomotiva, para o centro dela, né? Então a força da Terra contra a locomotiva para o centro, e de contrapartida a locomotiva faz uma força contra a Terra para cima. E essa força a gente representa no desenho. Ó, força para cima, né? Tem uma seta aqui que vocês vão ver na imagem, essa aqui, força para cima, tudo bem? Não é igual a força de gravidade para baixo, né? No vagão vai ter uma força gravitacional que a Terra faz contra esse vagão aqui para baixo, não vai? Uma força para baixo. E de contrapartida vai ter uma força que o vagão de massa menor vai fazer contra a Terra para cima, tentando levantar, mas não é igual, porque a massa desse vagão é bem menor do que a Terra, né? E esse outro vagão, o segundo vagão, tem uma força gravitacional da Terra contra ele para baixo, e de contrapartida tem uma força desse vagão contra a Terra para cima também, ó, tá? Então são essas forças aqui. E pelos lados tem algumas, não é? Aonde as rodas do vagão estão girando? Nos trilhos. E estão gerando um contato, estão gerando um atrito, né? Quando você tem um carro, um trem, uma bicicleta, um caminhão se movendo, tem um atrito, né? Porque eles estão em contato com o chão. Então tem um atrito da roda contra o trilho para trás. E o trilho de contrapartida faz uma força contra a roda para frente. Maior ou menor, gente? Maior, né? Porque a massa da Terra é maior do que a da roda. Então ela faz uma força maior.
né? E os outros vagões é igual? É, porque eles têm rodas também, estão batendo nos trilhos, fazendo atrito contra eles, né? Então a roda do vagão está fazendo um atrito contra o trilho para trás e de contrapartida o trilho está fazendo uma força contra a roda para frente. É maior? É, porque a massa do trilho é maior do que a massa da roda e do trem. É maior. Está fazendo uma força maior e está levando o vagão para frente, né? E esse vagão aqui, o segundo, ele tem uma força de contato da roda dele contra o trilho para trás. O lápis verde, né, tá fazendo uma força para trás e de contrapartida uma força da Terra, né, contra a roda do vagão para frente. Qual força é maior? A da Terra contra a roda, porque a massa da Terra é bem maior do que a roda desse vagão, então a força dela é maior. A força da Terra contra o vagão para frente é maior, né? Tudo bem? Então, essas forças, algumas delas são as principais. A gente identificou a força normal também, né? Quando a gente falou da força gravitacional da Terra contra a locomotiva para baixo, né? A gente falou da força de contrapartida da locomotiva contra a Terra para cima. E é uma força menor, pequena, comparando com a força gravitacional, porque a massa da locomotiva é menor. A massa desse vagão também faz uma força contra a Terra para cima, que é menor, e esse vagão faz uma força contra a Terra para cima, que também é menor. Então, esse exercício tem esses valores aqui, ó. Encontre o valor de todas as forças. Considere que o coeficiente de atrito é igual a 0,008. Como assim, gente? Porque nós estamos estudando forças em pares, né? Até aqui, uma para um lado sempre vai ter uma força de contrapartida para o outro lado. Mas e para calcular essas forças? Qual é a medida que elas têm? A gente vai usar a segunda lei de Newton e algumas expressões que a gente tem para calcular algumas forças também, tá? Então, uma delas é a força gravitacional, que a Terra faz contra um corpo. Eu vou passar num slide para vocês essa relação, vocês vão ver, tá? Depois a força normal, a força de contrapartida do corpo contra a Terra para o alto, a gente vai colocar que é igual, mas não é, tá? A gente sabe que não é igual, né? Depende da massa, mas a gente vai colocar aqui nesses cálculos, né, que é igual. Então, por exemplo, a força da locomotiva contra a Terra para cima, a gente vai colocar que é a mesma da força gravitacional da Terra contra a locomotiva para baixo, tá bom? E fazer a conta. Os outros vagões também é igual, ó. A gente vai usar a fórmula da força gravitacional, que eu vou passar para vocês já, que é a força gravitacional da Terra contra esse vagão para baixo. Lembra dos pares, né? De contrapartida, força do vagão contra a Terra para cima, tá? Então a gente vai usar também essa relação. Aqui a gente vai falar que é igual, gente, só por questão do exercício. Mas a gente sabe que não é, tá? Eu só queria frisar mais uma vez que a força do vagão contra a Terra é menor, porque a massa dela é bem menor do que a da Terra. A força que ela faz é menor, tá? E o vagão, o segundo vagão também, tá bom? Vai ter uma força gravitacional da Terra contra ele para baixo, ele atraindo a Terra para cima, mas com uma força bem menor do que o que a Terra atrai ele para baixo, tá? Forças contrárias, encontre o valor dessas forças e o coeficiente de atrito estático, tá? Atrito estático é uma outra fórmula, é a fórmula do atrito estático. Ou simplesmente atrito, né? Porque não sabe se o trem está se movendo ou parado. Ele está se movendo, na verdade, né? Então, eu vou ler o enunciado aqui. Uma locomotiva de 30 mil quilos é utilizada para movimentar dois vagões, um de combustível de 5 mil quilos
e outro de passageiros de 25 mil quilos. Conforme mostra a figura, sabe-se que a força de tração sobre a locomotiva é de 30 mil newtons. Olha só, o que vai ser usado aqui agora nesse desenho locomotiva e dois vagões? Força de atrito, a gente sabe que a locomotiva está se movendo, então os vagões também. Então eles estão fazendo um atrito contra o chão, contra a terra. É o atrito dinâmico, tá? É o que a gente vai usar com esse valor que ele deu, 0,008. A gente vai usar na fórmula da força de atrito. Qual que é ela, pessoal? Eu vou colocar também no vídeo essa expressão. Força de atrito dinâmico, o trem está se movendo. Então, força de atrito, para vocês saberem calcular, vocês vão poder calcular a força que a roda está fazendo contra o chão para trás, tudo bem? Força de atrito. A força resultante. Força resultante é a fórmula da segunda lei de Newton. Ela pega todas as forças que estão agindo na locomotiva e nos dois vagões, considera o sentido que eles estão se movendo, que é o movimento deles. Qual é o sentido do movimento da locomotiva? Para frente, indo para frente, não é? Essa aqui. Então, a força resultante, a força final é para frente, né? Força para frente também. E a fórmula da segunda lei de Newton é para calcular essa força final, com base na massa da locomotiva, na massa do primeiro vagão e na massa do segundo vagão também. Pega essas massas e soma elas. E multiplica pela aceleração deles, porque a aceleração da locomotiva é a mesma que a aceleração dos dois vagões, né? Porque eles estão ligados, transmissão de movimento, né? Lembra, o eixo das rodas da locomotiva transmitem o movimento das rodas para os outros vagões e fica o mesmo movimento. Aí os três vagões vão ter a mesma aceleração linear, né? Aceleração de linha reta, tudo bem? Que é no sentido da força final. Qual é o sentido da força final? Para frente, tá? Para achar essa força final, a gente vai somar as massas dos três itens, né? Da locomotiva e dos dois vagões e multiplicar pela aceleração da locomotiva, que é qual, gente? Qual é a aceleração da locomotiva? A aceleração da locomotiva, a gente vai fazer assim um caminho, onde primeiro a gente vai achar a força de atrito, né? Força de atrito da locomotiva contra o chão, né? Qual que é essa força de atrito? Eu vou passar na relação, vocês vão calcular. Força de atrito da locomotiva contra o chão. Então, vou pegar um pedacinho aqui, um pedaço maior. Então aqui a gente vai ter a força de atrito, que é a força normal. Lembra aquela força normal que a gente falou agora há pouco? Ó, força de atrito vai ser a força normal, é a força que é para cima, sabe? Você pega a gravitacional para baixo e iguala, né? É só por comparação, para simplificar, a gente está fazendo isso, tudo bem, gente? Por comparação, mas a gente sabe que ela é menor. Se você pegar a força do locomotiva contra a Terra para cima, que é essa aqui, força da locomotiva contra a Terra para cima é menor do que a força gravitacional da Terra contra a locomotiva para baixo, por massa, né? Mas, para simplificar no desenho, a gente vai falar que é igual e vai só para considerar o sentido de onde o movimento está indo, né? E vai pegar essa força normal, que é a força gravitacional, vai substituir aqui,
e multiplicar pelo atrito. Tá? Vamos tentar fazer isso? A gente está fazendo deixa eu pegar aqui, a 2, né? Achar a força resultante, não é isso? A 2, ó. Então, estamos fazendo a 2, tudo bem? 2 aqui. Vamos pegar a força normal. Qual que é a força normal? Você falou que é a força gravitacional. Para simplificar, a gente fala que é, né? E como você calcula a força gravitacional? Força gravitacional, que eu não tinha passado essa relação para vocês ainda, né? É a força que a Terra faz contra a locomotiva para baixo, né? Essa força é a massa da locomotiva vezes a gravidade G, que é o campo gravitacional da Terra, que nós estudamos na atividade sobre a aceleração da gravidade, lembra que era 10, né? G é 10, e a massa da locomotiva. Por quê, gente? Porque a força gravitacional, ela já veio calculada antes, a Terra contra a locomotiva para baixo, e a massa da locomotiva é para terminar essa força, né? A força gravitacional da Terra contra a locomotiva para baixo é a massa da locomotiva vezes a gravidade da Terra. Esse G é o campo gravitacional da Terra, que o valor dele, para quem conhece, deve saber, né, qual é o valor. E quem não conhece, anote, né? 10, porque vai estar usando sempre. G da Terra é igual a 10. 10, mas 10 o quê? Isso é um número. Muito bem, 10 metros por segundo quadrado. 10 metros por segundo ao quadrado, né? Que é o valor da aceleração que um corpo em queda livre, desprezando a resistência do ar, os atritos com o ar, é a força da gravidade que o corpo ele cai, né? Aliás, é a aceleração com que um corpo cai em queda livre. Se a gente isolar o ar de um ambiente, fazer uma câmara de vácuo, igual eles têm na NASA, para estudar quedas de objetos de uma massa bem maior do que o outro, mas o tempo de queda deles é o mesmo, porque no vácuo, quando é queda livre, a aceleração da gravidade é igual, fica igual. Por quê? Porque a força da gravidade que a Terra atrai um corpo, se você comparar um vagão de uma locomotiva e uma maçã, por exemplo, né? Ou uma fruta, o vagão da locomotiva tem mais massa. Então a força da gravidade que a Terra atrai o vagão da locomotiva é uma força maior, né? É uma força maior porque o vagão da locomotiva tem mais massa, né? Então, força da gravidade aumenta, tudo bem? Se o corpo tem uma massa maior, a força de atração que a Terra atrai esse corpo para o centro dela é maior, a força gravitacional aumenta. Mas isso se você tiver a resistência do ar, se você tiver forças de atrito, se você tiver contrapartidas. Se fizer vácuo, se tirar o ar, você perde, acaba com a força de atrito, acaba com a resistência do ar, e eles têm efeitos dissipativos, né? De segurar, né? De prender o objeto para evitar que ele caia, resistir à queda do objeto. Então, se você imagina resistindo a um movimento, puxando em sentido contrário por uma corda, por exemplo, é uma resistência ao movimento, né? O atrito, por exemplo, é uma resistência, é uma força contrária, em grande parte das vezes, à força motora, né? O atrito é para trás, lembra? A roda contra o chão para trás, e tem a força motora, que é o chão contra a roda para frente, que é uma força maior, não é? Então, a força motora, e o atrito é uma força de resistência. A resistência do ar, o atrito com o ar, é resistência, é para diminuir a força gravitacional, né?
se você tira as resistências do ar, você não diminui mais a força gravitacional. E a força gravitacional, ela passa a ser a mesma, tanto para uma locomotiva como para esse globo de plástico, né? Eles iam cair no chão ao mesmo tempo que a força gravitacional da Terra iria atrair os dois ao mesmo tempo. Por quê? Porque você tirou o ar, então você tirou a massa desses corpos, ela tirou ela da equação, né? A força gravitacional fica sendo igual apenas ou proporcional à aceleração da gravidade, que é essa aqui. Você tira a massa, porque se você tira o ar, as resistências, é como se não tivesse massa, o corpo também não tivesse massa, né? Você não dissipa, não segura, não resiste, então o corpo também ele vai cair sem dissipação, sem resistência, né? Ele vai cair assim como se ele não tivesse massa. Isso é você tirar da fórmula da força gravitacional que a Terra faz contra um corpo, tirar a massa do corpo. Ela vai depender só da aceleração da gravidade, que é o campo gravitacional da Terra. Tudo bem? Esse campo gravitacional da Terra, por que que ele atrai uma locomotiva e um globo de plástico de formas diferentes? Porque a massa da locomotiva é maior. Então, a força gravitacional da Terra contra a locomotiva é maior também, é proporcional. A massa do globo é menor. Então, a aceleração gravitacional, na verdade, ela é a mesma, mas a aceleração real que uma locomotiva vai ter em queda é maior do que a do globo de plástico. Por quê? Porque a força gravitacional contra a locomotiva é maior em um caso real, né? Onde tem resistência do ar e a massa da locomotiva também. A força gravitacional da Terra contra a locomotiva é maior, porque a massa da locomotiva é maior e o globo de plástico é menor, a força gravitacional é menor, demora mais tempo, né? A aceleração de queda desse globo, é menor do que a de uma locomotiva em queda, né? No campo gravitacional da Terra, que é o mesmo, o valor do campo não mudou, tá, gente? É o mesmo, é o G, G é igual a 10, o valor do campo não muda, mas devido à massa da locomotiva ser maior, a força gravitacional da Terra contra ela vai ser maior. Tá? E é por isso que a gente calcula força gravitacional por essa relação aqui. Tá? Depende da massa, mas se você fizer uma experiência e tirar o ar e deixar vácuo, fica só o campo gravitacional da Terra, porque você tira a massa da conta, você tira ela e não tem a ver assim com ela. Se o corpo pode ser uma locomotiva ou uma pena que vai cair com a mesma no mesmo tempo, vai ter o mesmo tempo de caída, que é o tempo da aceleração gravitacional da Terra, independente da massa, tá? Então, o que é feito o G é uma constante, ele está ali para todos os corpos, mas os de mais massa vão ser atraídos com força maior, né? Vão ser atraídos com uma força maior. E o G é o mesmo, né? Então, voltando lá, para calcular a força gravitacional da fórmula aqui da força de contato, né? Força de atrito, a gente precisa da força normal. E a força normal vem com a força gravitacional. De quem? Da locomotiva. Primeiro, qual é a massa da locomotiva? Uma locomotiva de massa 30.000 quilos, tudo bem? Estão vendo? A massa dela é de 30.000 quilos, não é isso? Então, vamos colocar aqui, vamos, massa, força gravitacional da locomotiva, tá? Locomotiva, pus aqui, ó, força gravitacional locomotiva, tá? É igual
a massa da locomotiva, que é 30.000 quilos. Tudo bem? 30.000. Peguei do exercício. Vocês vão ter no exercício também, que eu vou passar o slide para vocês, tá? 30.000 quilos, tá? Locomotiva, a massa dela, vezes o G. Qual é o G? 10, né? O campo gravitacional da Terra, que é 10. E quanto vai ficar isso aqui? 30.000 vezes 10, que é, aí vocês vão fazer, é uma multiplicação. Quanto é 30.000 vezes 10? Para quem já está acostumado a fazer conta de multiplicação com um zero ou potências de 10, né? Ou, por exemplo, 10, 100 e 1000, sabe que quando você multiplica pelo 10, é um zero aqui, então coloca mais um zero no resultado. Para simplificar, vamos fazer assim. Vai dar 30.000 mais um zero no final, 300.000, né? 300.000 newtons, tá? É unidade de força, tá? Como vocês estudaram na atividade passada, Newton é unidade de força, que é a força gravitacional da Terra contra a locomotiva, né? Então, é essa força a gente calculou aqui. A gente está fazendo, pessoal, o número 2, desculpa, encontre a força resultante. Então, você achou a força gravitacional da Terra contra a locomotiva, né? O que nós vamos fazer agora? Colocar ela na primeira parte, né, da 2, que é achar a força de atrito da roda da locomotiva contra o chão para trás. Por que a gente tem que achar ela? Porque o sentido do movimento da locomotiva é para frente. O sentido do movimento da locomotiva é ir para frente, não é? Então é esse sentido onde está acontecendo o movimento. É esse sentido que a gente tem que calcular as forças dele, tá? Sentido da força do chão contra a roda para frente, que a gente vai calcular já, e os outros atritos, né? Que as outras rodas fazem contra o chão para trás também. Sentido dos outros atritos que a gente vai ter que incorporar, né? Nele junto. Então, primeiro o atrito da locomotiva contra o chão para trás. É a força normal, que para esse cálculo vai ser igual à força gravitacional, tá? Por esse cálculo, 300.000 vezes o atrito. Qual é o atrito? O atrito que o exercício falou na 1. É o atrito dinâmico, né? 0,008. Vou colocar ele aqui para calcular. Aí vai ficar 300.000 vezes 0,008. Tudo bem? Eu não vou estar olhando, vocês podem usar a calculadora se achar que precisa. E eu vou colocar o resultado aqui já da conta, tá? 8, 3, né? 24 dá 2.400. Só confirmar, é 2.400 newtons atrito da locomotiva, gente. O que a gente achou? Atrito da locomotiva. E agora? 2.400 newtons, tem que achar o atrito do vagão 1 contra o chão e do vagão 2 contra o chão também. Aí eu vou deixar por conta de vocês fazerem, tá? Como vocês vão fazer isso? Do mesmo jeito. Para achar o atrito do vagão 2, do vagão 1, desculpa, o primeiro vagão, esse aqui. Primeiro, achar a força gravitacional da Terra contra o vagão 1. Para onde que ela está indo? Para baixo. Como achamos ela? Força gravitacional é igual massa vezes gravidade, tá? Então vamos lá. Força gravitacional, vagão 1. Ó, o que eu pus aqui. Ficou bom? Deu para entender? Ficou, né? Força gravitacional, vagão 1 é igual a massa do vagão 1, que está aqui, 5.000 quilos. Tudo bem? Dá para ver aí no exercício? Ó?
5.000 quilos e colocar aqui a massa dele, vezes a gravidade. Qual é o campo gravitacional da Terra? 10, né? Colocar 10 vezes 10, olha o que vai ficar 5.000 vezes 10. Aí coloca mais um zero, né? Quando você está multiplicando por 10, coloca mais um zero no final do número e vamos ter a força gravitacional sobre o vagão 1. Se colocar mais um zero no 5.000, vai dar 50.000 newtons, tá? Tudo bem? Força de atrito contra o vagão 1, 50.000 newtons. E aí a força gravitacional, aí você vai colocar na força de atrito do vagão 1, que é a mesma relação da força de atrito da locomotiva. Qual que é ela? Força de atrito igual força normal vezes atrito dinâmico. A força normal a gente vai identificar pela força gravitacional da Terra contra o vagão 1, que não é a mesma, mas por simplificar, né, para simplificar o exercício, a gente vai dizer que é nesse cálculo que a gente está fazendo aqui e colocar ela aqui, ó, força normal do vagão 1 vezes atrito dinâmico. Tudo bem? Força de atrito do vagão 1, que ele faz contra o chão para trás, né? É igual força normal sobre o vagão 1, que é a força gravitacional que vocês acharam aqui em cima, tá vendo? O valor da força gravitacional, vezes o atrito dinâmico. Atrito dinâmico, que é o 0,008. Vamos colocar aqui. Depois eu vou passar a caneta para repassar para vocês, que dá para entender, tá? Ó, força de atrito do vagão 1 é igual à força normal do vagão 1 vezes o atrito dinâmico. Essa força normal é essa força aqui de cima, 5.000 newtons, que é, aliás, 50.000, né? Desculpa, 50.000 newtons, que é a força gravitacional da Terra contra o vagão 1. 50.000 newtons que a gente achou ela. Então, vamos colocar aqui 50.000, nós vamos fazer vezes 0,008, que é o atrito dinâmico, né? Que estamos pegando aqui 50.000 vezes 0,008 e resolvendo essa conta você vai ter o atrito da roda contra o chão do vagão 1. Atrito da roda contra o chão, vagão 1, vamos lá? Atrito, força de atrito do vagão 1 vai ser... puxa 3 casas aqui, eu estou fazendo de cabeça, né? Eu estou fazendo rápido, dá 40, acho que dá 400, é isso mesmo. 400 newtons, força de atrito da roda contra o chão para trás, vagão 1. Tudo bem? Vagão 1, 400 newtons, tá bom? Ó, força de atrito achada do vagão 1. E agora, o mesmo para o vagão 2. Tá vendo? O vagão 2 tem também uma força gravitacional sobre ele que a gente vai calcular para usar na força normal. Então a gente vai pegar, depois para achar a força de atrito do vagão 2 contra o chão, vai achar pela mesma fórmula dos outros, né? Força de atrito é igual força normal vezes o atrito dinâmico. Então a gente vai fazer para o segundo vagão. Força gravitacional do vagão 2 é a massa vezes a gravidade. Que massa é essa? Massa do vagão 2, não é? Qual que é a massa do vagão 2? Vamos pegar no exercício. 25.000 quilos. 25.000 quilos. Olha só, 25 na massa do vagão 2. Aí eu já estou escrevendo aqui, tá? Depois eu vou mostrar para vocês. Vezes o campo gravitacional da Terra, que é quanto?
10, lembra? G é 10. 25.000 vezes 10, isso é a força gravitacional da Terra contra o vagão 2. Então eu escrevo força gravitacional vagão 2 vai ser igual 25.000 vezes 10. Para resolver, a gente sabe que é uma multiplicação pelo 10, coloca mais um zero no final do número, né? 25.000 mais um zero, 250.000 newtons, tá? Não é? A força gravitacional da Terra contra o vagão 2. E agora a força normal é esse valor, não é esse valor. A contrapartida para cima, né? A força do vagão 2 contra a Terra para cima é menor, mas para esse cálculo a gente vai usar que é igual e vai dizer que é a força normal, tá? E a força normal, ela vai entrar aonde, gente, mesmo? No atrito do vagão 2. Vocês lembram como escreve o atrito sobre o vagão? Ou sobre outro corpo qualquer, né? Força de atrito é igual força normal vezes o atrito dinâmico. Né? Qual que é a força normal? 250.000 vezes 0,008. Tá? 250.000, que é a força gravitacional, né, por simplificação, vezes 0,008. E dessa conta a gente vai ter o atrito sobre o vagão 2, que vai ser 2.000, já fiz aqui, tá? 2.000 newtons, vocês vão fazer também a conta de multiplicar. Deu 2.000 newtons, tá? Mas eu quero que me mostre, gente, vocês fazendo a conta do mesmo jeito que eu estou fazendo aqui. E 2.000 newtons. E agora? Força de atrito do vagão 2 contra o chão para trás. É isso, gente. Vocês acharam os três atritos da locomotiva contra o chão para trás e do vagão 1 e do vagão 2 também. Mas a 2 ela quer a força resultante. Qual é a força resultante? É a força final. Não tem uma força que o chão está fazendo contra a roda da locomotiva para frente e o chão faz contra o vagão 1 para frente e o vagão 2 para frente? Elas estão levando a locomotiva para frente. É essa força motora, tudo bem? O enunciado, ele deu o valor dessa força final para a gente. Ele já deu. Ele falou, a força de tração sobre a locomotiva é de 30.000 newtons. Então, ele já deu, ele fala que a força do chão contra a locomotiva para frente, que move ela para frente, é 30.000 newtons. Então, essa não é a força final, é a força do chão contra a roda da locomotiva. É igual a força do chão da estrada contra o carro, contra a roda do carro para frente. Ele deu essa força. E o que a gente faz com ela? Você vai subtrair dos atritos. Lembra que a gente calculou as forças de atrito da roda contra o chão para trás? A força de atrito da roda contra o chão da locomotiva para trás, elas são resistência ao movimento, não é? Igual o ar é resistência à queda livre da locomotiva, do globo de plástico, de uma pena, de uma caneta, de uma tesoura. O ar é resistência. O atrito é resistência quando você está falando de forças de contato. O atrito é a resistência. Então ele tem que ser subtraído da força motora. Quem é a força motora? É igual a de um carro. O chão contra a roda do carro para frente. É ela que leva o carro para frente. Quem é a força motora? O chão contra a roda da locomotiva, que é essa força que é para frente. Tudo bem? Qual é o valor dessa força motora? 30.000 newtons. Então, de 30.000, temos que subtrair a soma dos atritos que você calculou, e eu, né? Calculamos os atritos da roda contra o chão. Tudo bem? A gente chegou em 3, não chegou?
Então a gente tem que somar eles três. Quais os valores que a gente chegou? Primeiro, atrito da locomotiva contra o chão para trás. Primeiro, da locomotiva, né? Começando com ela. Qual é o atrito da locomotiva contra o chão para trás? Achamos 2.400 newtons. Tudo bem? 2.400 newtons atrito da locomotiva contra o chão para trás. É só ele? Não. Atrito do vagão 1 contra o chão para trás. Cadê aqui? 400 newtons. Dá para ver? 400 newtons atrito do vagão 1 contra o chão para trás. E o atrito do vagão 2 contra o chão para trás. Dá para ver qual que é ele? 2.000 newtons. Vamos somar os três. 2.400 mais 400, 2.800. Tá? 2.800 mais 2.000. Fazer essa soma. E vai dar 4.800, né? Desculpa, 4.800 newtons. É a força de resistência total da locomotiva e dos dois vagões para trás contra o chão. Resistência. E a força motora? 30.000 newtons. A força que o chão faz contra a locomotiva para frente. 30.000 newtons. Força motora, 30.000 newtons, né? Força de resistência são os atritos da roda contra o chão para trás. Tudo bem? São os atritos. Força de resistência, 4.800 newtons. E a força resultante, que ele fala na questão 2, essa força final, força resultante ou força final que a locomotiva está recebendo durante o movimento dela, que é a força que faz a locomotiva ir para frente, né? Ter o sentido, faz ela ter o sentido de ir para frente, é a força final ou resultante, tá? A gente chama ela assim. Qual que é essa força? Subtraia a força motora da força resistente, não é? Força motora menos força resistente. Então vamos fazer isso seguindo a conta. 30.000 menos 4.800. Quanto que vai dar isso aqui? Isso é um menos, né? Conta de menos. Alguém já chegou? Alguém já sabe? Ou está sabendo qual que é? 30.000 menos 4.800. Podemos fazer em partes, né? 30.000 menos 4, 26. 26 menos 400, 25 e 600 newtons. Tudo bem? Já achamos a força resultante ou final, a força que está levando a locomotiva a ir para frente. É a força do chão contra a locomotiva para frente. Tudo bem? E achamos ela e colocamos na 2, pessoal. E na 3, encontre a aceleração. A aceleração, ela vai vir da segunda lei de Newton. Vamos estudar a segunda lei de Newton, que na verdade, por enquanto, vai ser pela relação dela, né, que define ela. Força resultante ou força final é a massa vezes a aceleração. Essa massa é a soma da massa da locomotiva, da massa do vagão 1 e da massa do vagão 2. Né? A gente conhece essas massas? Conhece. E a gente sabe a força resultante ou força final que está levando a locomotiva a ir para frente? A gente sabe também. O que fica faltando a gente saber? A aceleração. Então é por isso que eu escrevi a segunda lei de Newton, porque a gente vai achar a aceleração, o termo que está faltando, a partir desses dois. Como? Dividindo a força resultante pela massa
que é a massa dos 3 itens, da locomotiva e dos 2 vagões. Vamos fazer isso então? Qual é a força resultante que deu? Tinha dado aqui, ó, 25.600 newtons. Tudo bem? 25.600 newtons, força resultante. Ela vai ser dividida, então, pessoal, não é pelas 3 massas, a massa da locomotiva, a massa do vagão 1 e a massa do vagão 2, tudo bem? Aonde a gente acha as massas? No enunciado. Qual é a massa do vagão 1, aliás, da locomotiva, né? 30.000 quilos, tudo bem? Qual é a massa do vagão 1? 5.000 quilos. E a massa do vagão 2? 25.000 quilos. Esses valores a gente tinha achado, né? Tinha usado eles anteriormente. Então, vamos escrever embaixo da conta para dividir, tá bom? Dividir massa da locomotiva, 30.000, mais do vagão 1, 5.000, mais, tudo bem? Dividido massa da locomotiva, mais massa do vagão 1, agora vai pôr a massa do vagão 2, né? Porque a massa aqui é a massa total, é a massa da locomotiva mais a massa dos vagões, tá? 5.000 mais 25.000, coloca ali e divide. Ó, como ficou? Deu assim o de vocês também? 25.600 dividido 30.000 mais 5.000 mais 25.000. Vamos fazer esses dois aqui. 5.000 mais 25.000 dá 30.000, né? 30.000 mais 30.000, 60 é o dobro, né, pessoal? 60, então fica 25.600 dividido por 60.000. Olha o que vai ser. Estamos calculando a aceleração. Então, fazemos essa continha de dividir, tá? 25.600 dividido por 60.000. Tudo bem? É essa conta. Vamos fazer ela? Eu já tenho ela aqui porque eu sei que vocês, quando forem resolver esse exercício, vão fazer a conta de dividir e vão me mostrar a conta feita, né? 25.600 dividido por 60.000. Então, eu vou pegar essa que eu fiz aqui e eu vou colocar no lugar dela já para a gente continuar, tá? Ó, encontre a aceleração. Aceleração 25. Cinco, 6.000, aqui, ó, tá aqui. Só antes que eu tava procurando eu tinha posto, só uma coisa, pessoal, antes da gente seguir, sabe essa força resultante que eu pus que é 25.600? Acontece que a força... Essa força resultante, para ela ser 25.600, ela teria que subtrair de 30.000, e não é isso, porque a força de resistência, os atritos que a gente achou, deram 4.800, 4.800. Então, 30 menos 4.800 não é 25.600, tá? É 25.200 newtons. Olha quanto dá a força final, né? A força motora, a força final, desculpa, é essa, a força resultante ou força final, 25.200, tá? Mas é só um acerto de subtração, então aqui a gente vai ter que corrigir isso, né? 25.200 dividido agora sim por 60.000, tá bom?
Essa conta de dividir, vamos fazer ela para achar a aceleração, quanto dá a aceleração. Como eu falei para vocês, eu vou pedir que vocês coloquem o resultado, né, da conta sendo feita, mas a minha deu mais ou menos isso daqui, então, tá? 0,402 metros por segundo ao quadrado, né? Mais ou menos 0,4 a aceleração da locomotiva e dos outros vagões, porque eles têm a mesma aceleração, né? Eles são o mesmo movimento, eles têm a mesma aceleração, tudo bem? Então, gente, olha, se tiver alguma dúvida, vocês me chamam, tá? Eu tô online aqui, eu fico ativo. Eu vou tentar trazer lives para vocês, né? Como a gente viu, lives aqui no canal. Eu ativei o meu pedido junto ao YouTube e eu estou esperando para a gente poder fazer as lives, tá bom? Então, beleza, tá bom. Então, se tiver alguma dúvida, me chamem, eu tô por aqui online, eu vou atender vocês aí durante a semana, tá bom? Um abraço pro pessoal, se cuidem, bons estudos, boa lição, até a próxima. Tchau, tchau.